Voltei e hoje eu vim falar para vocês sobre a minha leitura de Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Nesse ano de 2020 eu vi muita gente fazendo a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu não sei se já faziam ou só porque eu tava fazendo eu comecei a reparar mais em quem tava fazendo também, né? Mas o que eu posso falar sobre esse romance, a primeira impressão assim, é que ele é um romance cheio de dualidade. As dualidades já iniciam pelo título, porque se você pega Grande Sertão, já traz aquela sensação do sertão, daquela aridez, do clima seco, né? Das possíveis necessidades de quem vive no sertão vai passar. E o Veredas que traz aquela suavidade, aqueles caminhozinhos de rio que se bifurcam, pegam vários caminhos, traz uma leveza, né, para quem está no sertão, e ao mesmo tempo, esses vários caminhos a gente pode interpretar como os vários caminhos de vida que uma pessoa pode levar. E isso faz muito sentido quando a gente conhece a história de nosso personagem principal, que é Riobaldo. O Riobaldo também é o narrador dessa história. A gente inicia a leitura de Grande Sertão Veredas com Riobaldo já idoso, e ele está recebendo da casa dele uma pessoa que a gente não sabe quem é. A gente sabe que é uma pessoa letrada, que é uma pessoa que veio de fora pela fala do Riobaldo, que é uma pessoa que estudou, mas essa pessoa não tem voz. Então a outra dualidade é que apesar de ser uma conversa, a leitura vai parecer muito mais um monólogo, porque só Riobaldo tem fala na história. E a forma de como essa história é contada é o que vai ser mais empolgante e ao mesmo tempo mais difícil na leitura de Grande Sertão Veredas. João Guimarães Rosa, a gente sabe que tem uma escrita própria. Eu já tinha lido Sagarana, então já estava um pouco acostumado com a forma que ele escreve. Então, são os neologismos dele, mas aqui eu percebo mais uma questão de utilizar palavras antigas, que a gente não usa mais atualmente, e também de juntar palavras. E é uma linguagem muito oralizada. Então eu acho que ele pega até o sotaque do sertanejo, ele une palavras, a forma mesmo como se fala e coloca no texto, e aí fica muito difícil, pelo menos no início, de você pegar o ritmo da história. Eu, por exemplo, no início, eu não estava entendendo muita coisa, então eu estava lendo, algumas partes eu entendia, outras muito pouco, mas aí chegou uma parte no livro, eu não sei dizer bem qual, 10%, 15% do livro, começou a ficar muito claro pra mim, eu acho que eu peguei o ritmo, eu peguei a ideia, e aí o que eu fiz? Eu voltei pro início pra recomeçar a história, porque eu já estava apaixonado por ela, e aí deu tudo certo. Então uma dica que se vocês tiverem essa dificuldade logo no início, deem uma insistida. Provavelmente vocês vão pegar o ritmo da leitura e aí, se vocês quiserem ou não, né, vocês voltam para o início para ver se vocês entenderam tudo direitinho mesmo. Uma outra dica que dão é você começar a leitura em voz alta, até você pegar o ritmo, né, quando você tem alguma dificuldade no texto. Mas para mim isso não deu muito certo, porque sempre quando eu tento ler em voz alta para tentar me concentrar, eu acabo me desconcentrando. Uma coisa que pode te pegar no início da história é que apesar de ser uma história de vida, a história da vida do Riobaldo, quando ele começa a contar a história, ele já está no meio, ele já é um adulto, ele faz parte da jagunçagem, ele é um jagunço, mas ele é um jagunço diferente dos outros, e a gente vai saber isso no decorrer da história, porque ele é um jagunço letrado, ele teve a oportunidade de ler e escrever, e ele é um jagunço que tem muitos sentimentos e ele sabe conversar sobre sentimentos. Então é como se fosse um jagunço poeta. E isso era muito difícil naquela época. Então vai ter uma coisa especial na história que ele vai contar pra gente. O início do livro tá acontecendo já uma guerra. Como é que acontece essa guerra? O livro vai falar sobre o sistema de jagunçagem. Certo? A gente está no sertão, é um sertão que não tem muitas leis, parece que tem pouca polícia, e quem governa ali o sertão são os jagunços. Existe um jagunço principal que ele se chama Joca Ramiro, ele é como se fosse o chefe dali, e ele tem os seus subchefes, né, que se eu não me engano são 4 ou são 5 subchefes. E aí ele governa todo o sertão, que é um sertão entre Minas Gerais, Bahia, pega essa área, e vai ter uma traição de um desses subchefes. Aqui a gente trabalha com spoiler, vai acontecer isso, vocês vão saber nos 10% do livro, os primeiros 10%. E a partir dessa traição, um grupo vai para um lado, um grupo vai ser os jaguncinhos do bem, outro grupo vai ser os jaguncinhos do mal, né? Eles vão rivalizar.
e daí a gente vai acompanhar o final dessa guerra. Isso é logo no início do livro. Então parece que você foi jogado assim no meio da história, você entendeu aquilo, aí de repente a gente volta para o início da vida do Riobaldo. Então, outra dica, você vai começar a ler Grande Sertão Veredas, você vai estar no meio da história, mas vai ter uma parte que essa história vai dar uma cortada e você volta lá pro início, e lá no início você vai seguir na história até encontrar o ponto que você parou no início do livro, e você vai ver o desfecho logo após. Quando a história fica mais cronológica, aí pra mim o livro ficou muito mais interessante. Riobaldo criança morava apenas com a mãe, ele não conhecia o pai e eram muito pobres. Mas um fato que pegou muito na cabeça dele é porque em dado momento ele conhece uma criança muito diferente dele. É um menino chamado Reinaldo e ele acha Reinaldo encantador, porque Reinaldo tem traços mais delicados do que os outros meninos. Reinaldo é uma criança muito bonita e, além de tudo, a personalidade de Reinaldo encanta muito Riobaldo. Reinaldo era determinado, corajoso, e isso era algo que Riobaldo ainda não tinha naquela época. E quando eles se conhecem, o Reinaldo está querendo fazer uma travessia de barco pelo Rio São Francisco para chegar a uma fazenda de um tio dele que tinha muitas condições e convida o Riobaldo para ir com ele, né? Eles pegam esse barco, a gente vai vendo que nessa viagem o Riobaldo fica admirando muito mais a aparência de Reinaldo, e nessa viagem de barco vai aparecer um inimigo, eles vão enfrentar um inimigo e isso vai ficar na cabeça do Riobaldo. Algum tempo depois desse episódio, a mãe do Riobaldo vai acabar adoecendo e infelizmente ela vai morrer. E a partir daí, o Riobaldo ele vai conhecer um padrinho que ele não sabia que existia, que era um padrinho com muitas condições, e ele vai começar a morar com esse padrinho. É quando o Riobaldo vai morar com um padrinho que ele vai ter a oportunidade de aprender a ler e a escrever, e ele também vai ter umas aulas de tiro, onde a gente vai descobrir que ele é super bom em pontaria. E outra coisa também é que ele vai ter os primeiros amores da vida dele. Ele vai conhecer algumas mulheres, vai se apaixonar, vai tentar casar com elas, mas Riobaldo é uma pessoa que tem muitos problemas. Ele pensa demais sobre questões da humanidade. Nesse período ele também vai ter o primeiro contato dele com os jagunços. Então os jagunços vão visitar a fazenda do padrinho, eles têm reuniões de portas fechadas, eles coletam armas, coletam alimentos e vão levar para determinados lugares, e aos poucos a gente vai sabendo como é o sistema de jagunçagem no livro. A gente vai percebendo que o policiamento naquela região não é um policiamento muito bom, não existe muitas regras, então os jagunços eles acabam virando a lei do sertão. A gente começa a ver também que dentro do sertão, ou você se tornava padre, você ia para o lado da religião, ou você ia para o lado dos jagunços, você ia para a guerra, né? A não ser que você fosse muito rico, tivesse a oportunidade de virar fazendeiro, ou quisesse trabalhar na polícia também. Mas apesar dele ficar encantado pelo sistema jagunço, ele vai acabar trabalhando para a milícia, porque ele vai ser convidado para dar aulas de leitura e escrita para um fazendeiro muito famoso que se chama Zé Bebelo. Zé Bebelo é como se fosse um justiceiro, então ele prende criminosos e o sonho dele é ser um alto cargo da milícia. E aí Riobaldo vai trabalhar para ele e percebe que Zé Bebelo é também uma pessoa encantadora, que tem honra, que segue a palavra dele e que luta por justiça. Então ele começa a ver outra dualidade, que tanto jagunços como milícia não é isso que faz com que as pessoas sejam o que elas são. É muito mais questão de personalidade, de como a pessoa é. Porém, Riobaldo não consegue ficar quieto. Enquanto ele está lá morando com Zé Bebelo, aprende muitas coisas, conhece o outro lado da força, ele vai botar na cabeça que ele tem que sair dali, que aquilo ali não faz parte da vida dele. Isso vai acontecer em muitos momentos do livro. Foi uma coisa até que me deixou mais cansado na leitura, é que Riobaldo sempre volta pro mesmo assunto. Ele parece que tá no lugar, tá gostando de ficar naquele lugar, aí ele fica, e tal momento ele compõe algo na cabeça dele e pensa assim, eu tenho que sair daqui, isso aqui não é meu lugar, vou procurar o meu lugar ao sol. E isso acontece várias vezes no livro. Então, Riobaldo foge, ele escreve lá uma carta, vou embora, porque agora eu quero ser jagunço. Ele decide que quer ser jagunço e vai embora. E no caminho, né, ele acaba se hospedando num lugar que é um dono de terras também. E ele tem um reencontro com os jagunços e
pasme, com aquela criança que ele conheceu na adolescência dele, que agora é adulto. O Reinaldo faz parte dos jagunços e é o Reinaldo que vai ajudar o Riobaldo a fazer parte dos jagunços e que os outros jagunços também tenham confiança nele. Porque o que acontece? Como ele trabalha para Zabebelo, ele não pode ser um espião, então muitos deles têm um pé atrás com o Riobaldo. E o Reinaldo ele vai ser responsável por colocar o Riobaldo dentro dos jagunços. Vale a pena lembrar que Reinaldo é importantíssimo no meio dos jagunços. Ele é assim aclamado, super valente. Dizem que ele tem um corpo fechado. Outra questão que pega muito na história é essa questão do corpo fechado. Parece que as pessoas que têm mais sucesso na vida, que os mais valentes, os que vencem as guerras, eles não vencem por mérito deles, eles vencem porque eles têm uma ajuda espiritual, né? Que no caso é com o diabo. E quem faz pacto com o diabo, eles têm essa energia, essa força a mais que um humano comum, e ao mesmo tempo eles têm que guardar alguns segredos. E como o Reinaldo é um personagem que guarda muitos segredos, tem umas coisinhas que ficam no ar, a gente não sabe por que ele age dessa forma, ou por que ele faz tal coisa, eles justificam. É porque ele tem um corpo fechado, ele fez um pacto com o diabo e por isso que ele faz isso, e não se meta nisso. Senão você quebra o pacto e ele pode morrer. E essa amizade deles vai ficando cada vez mais próxima. Nós temos esse jagunço poeta, Riobaldo, que sabe ler e escrever. Tem sentimentos que ele consegue explicar, né? Que ele consegue pensar sobre. E ao mesmo tempo nós temos Reinaldo, que Reinaldo é esse jagunço corajoso, muito bonito. Lembra que ele tinha feições delicadas, né? Que ele é diferente dos outros, ele tem olhos verdes que são lindos, que sempre são descritos, e que ele começa a mostrar para o Riobaldo outras formas de enxergar o sertão. Ele vai tirar essa visão de seca, de fome, de necessidade, de só coisas ruins, de coisas mortas, e começa a mostrar para o Riobaldo os pássaros. E olha aqueles pássaros, qual é o pássaro que você acha mais bonito? Você não tem um pássaro que você acha bonito? Pois deixa eu aqui te mostrar. Esse pássaro é tal, esse pássaro aqui é o fulano de tal. E as flores? Você já parou para cheirar as flores? Vamos cheirar aqui as flores, vamos conhecer a natureza. Essas cenas também são muito bonitas porque entra muito dentro do regionalismo. A gente vai ver que a escrita realmente é fiel ao sertão de Minas e de Bahia. E essa ajuda do Reinaldo faz com que Riobaldo se torne cada vez mais poeta. Mas um mistério muito importante na vida de Reinaldo é que ele vai chegar para o Riobaldo e vai falar assim: Riobaldo, na hora que você estiver sozinho comigo, eu quero que você me chame de Diadorim, porque Diadorim é meu nome, mas ninguém aqui sabe. E a gente não sabe por que Reinaldo guarda esse nome de Diadorim. E enquanto nós seguimos com a história, a gente vai percebendo que o narrador ele fala muito sobre Deus e o diabo, outra dualidade. E a gente vai perceber também que a própria palavra diabo, Diadorim, tem uma certa relação que a gente vai perceber no decorrer da história. Então, Riobaldo, o narrador, vai sempre ficar questionando a existência de Deus e a existência do diabo. E se caso uma pessoa faça realmente um pacto com o diabo, se aquele pacto existe mesmo, se foi uma força externa que fez com que a pessoa conquistasse aquilo, ou se realmente aquilo parte da pessoa e ela só se engana achando que é o diabo que está ajudando ela. E aí vem aquela outra polêmica, aquele outro fato de que Grande Sertão Veredas é uma espécie de Fausto brasileiro. Porque em determinado momento do livro, um personagem ele vai querer fazer um pacto com o demônio. A gente não sabe se o que acontece é realmente a afirmação de um pacto ou se é um sonho, um pesadelo. Mas algo muda na história depois que esse pacto é realizado. E aí fica aquela dúvida: será que o que acontece na história é por conta desse pacto? Ou é porque a pessoa apenas mudou por conta própria e deu certo? E além dessa questão do pacto, vai ter muito sobre a relação de Riobaldo e Diadorim, porque eles se tornam muito amigos. E essa amizade para o Riobaldo começa a se confundir bastante, porque Riobaldo se sente apaixonado por Diadorim. E isso para ele é um absurdo, porque você pega naquela época, no sertão, e você sendo jagunço, se vendo apaixonado por um colega, né? Absurdo.
E ao mesmo tempo que Reobaldo tenta se afastar de Adorim, porque isso nunca aconteceu com ele, ele já conhecia mulheres, ele gosta de mulheres, então o que está acontecendo? Será que é o diabo me tentando fazer com que eu me apaixone pelo meu amigo? A história vai seguindo, a gente vai ver muita andança, eles estão andando sempre para um lado, para o outro, porque os clãs eles são divididos, eles estão andando para cumprir uma missão, para ir encontrar Joca Ramiro, ou como chega a parte na guerra, para encontrar os traidores e lutarem contra eles. Vão pegar caminhos errados, caminhos que eles vão passar fome, vão passar por morte, por doenças. É assim, algo muito forte. Mas sinceramente a parte que me toca é a parte em que ele comenta sobre sentimentos, fala sobre a humanidade, sobre as pessoas, tá junto com o Jadorim, a parte que ele fala sobre o amor dele. Eu acho essa parte muito mais encantadora do que a parte da guerra em si. E o que eu posso falar para vocês é que esse livro ele tem que ser lido de uma vez. Eu acredito que não possa ter muitas paradas, tipo, eu tô lendo aqui, vou parar por uma semana e na outra semana eu pego o livro. Porque é uma história, assim, corrida. Não tem capítulos, então quando você dá um corte, talvez se você demorar muito tempo para voltar, você não vai entender muito bem o que está acontecendo naquele trecho do livro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que até por isso também que eu percebi que em 2020 muita pessoa começou a leitura de Grande Sertão, até por conta da quarentena, né? Tá mais em casa, tá com mais tempo, então vou enfrentar aqui esse livro. Gostei bastante. Ficou acima das minhas expectativas, porque eu pensei que ia ser uma leitura bem regionalista, que só falava sobre o sertão e sobre guerra, e não foi. Quando você pega o ritmo da leitura, você se sente uma pessoa inteligente. Estou entendendo, ai que legal, agora eu quero continuar a ler isso aqui. E também foi muito legal a ideia do João Guimarães Rosa, porque ele colocou que naquela época os magistrados, as pessoas importantes do Brasil, elas desprezavam o sertanejo. Tipo assim, não sabe ler nem escrever, isso aqui é ralé. Não vamos dar muita importância para eles, não. E aí ele pensou, eu vou criar uma história, vou colocar essas pessoas que não recebem tanta importância no Brasil, o sertanejo, e vou colocar a oralidade deles na leitura. E aí vai ficar uma coisa tão complexa que nem as pessoas que sabem ler e escrever, essas pessoas que se dizem importantes, vão conseguir ler. E deu certo. E outro fato que muita gente comenta é sobre o final de Grande Sertão Veredas, né? Porque nós vamos ter, assim, a grande revelação. Que, se você ainda não sabe o que é a grande revelação, porque tem gente que não sabe, por favor, não vejam a adaptação de Grande Sertão Veredas que a Globo realizou, porque ela vai estragar o segredo da história. Já a minha leitura foi leitura de altos e baixos, né? O texto ele traz reflexões muito importantes, mas às vezes a escrita se torna meio truncada e atrapalha um pouco nisso. Então tem partes que eu consigo ler com mais fluidez e tem partes que não. Então varia muito. Acho que cabe muito do interesse também, como fala sobre vários assuntos. Se for um assunto que é interessante para mim, então eu vou ler com mais fluidez. Agora nas partes de guerra, de luta, meu Deus, essas páginas não passam. Mas eu acho que isso deve acontecer com outras pessoas também. Se você leu, comenta aqui embaixo para ver se foi isso mesmo que aconteceu com você. Como eu sei que já tá tendo muitos vídeos de Grande Sertão Veredas, que tem professores em vídeo, muitos booktubers estão terminando suas leituras e estão lançando seus vídeos, eu resolvi contar a história mais dessa forma que eu li mesmo, com mais leveza, li no meu tempo. Eu acho que realmente vai ser um livro que vai ter altos e baixos, então acho que quando você você coloca uma meta, você só consegue seguir essa meta se você realmente for bom em metas. Eu não sou muito bom, mas consegui terminar. Eu posso dizer que as 100 últimas páginas são páginas muito lindas, é um final assim muito bonito e vale a pena vivenciar essa leitura. Vai ter momentos que vocês vão amar o livro e vai ter momentos que vocês vão achar, meu Deus, as páginas não estão andando. E se você terminou de ler o livro, comenta aqui embaixo o que é que você achou da leitura e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu sei que a maioria de vocês não são inscritos no canal e eu tenho provas. Volto já.